Ora, muito bem, agora sim, ao vivo, sem problemas de definições de Facebook, que atrasaram aqui um bocadinho a coisa. Sejam então muito bem-vindos a mais um 45 minutos à Benfica. Já marca presença o Nuno Queimado, hoje o Pedro, por motivos de saúde, hoje está constipado e não consegue dar o seu contributo para o programa de hoje. Portanto, esperemos que para a semana já esteja completamente recuperado e daqui vai as nossas melhoras. Para hoje, há Benfica ao derby para falar, o Benfica Sporting, que terminou com empate a 2 bolas, com o Benfica a começar por baixo, mas a conseguir sempre tentar dar a volta, e esteve a perder por 2 vezes e nas 2 vezes conseguiu chegar ao empate, não conseguiu depois chegar à vitória do jogo. Há um jogo, o último jogo da primeira volta, para antever entre Santa Clara e Benfica. Há movimentações de mercado que na semana passada já tínhamos dito que uma delas já tínhamos falado e tínhamos dito também que a outra estaria para acontecer. Aconteceu no dia seguinte, portanto aconteceu na quinta-feira, que o Andrés Sheldrup foi apresentado, um jovem de 18 anos, também ele nórdico, e, e pode estar em vias a saída de um jogador do Benfica por empréstimo. Já lá vamos também, e vamos também ao nosso momento habitual de escolha de dois 11 bastante engraçados, um mais recente, o outro é preciso andar um tempinho lá para trás, mas isso vamos esperar mais pelo final do programa. Para já, há que falar do derby e tentar perceber o que é que correu bem e menos bem à equipa encarnada, que foi a jogo com o 11 habitual, ou que tem sido, que ultimamente tem sido habitual, com o regresso de Rafa depois de ter estado depois de não ter jogado o jogo frente ao Portimonense, porque tinha sido suspenso por um jogo por causa do duplo cartão amarelo, aliás, por causa da acumulação de amarelos que tinha sofrido, não jogou e voltou a ser titular para o campeonato o Enzo Fernandes, que já pôde ser ovacionado por ter conquistado o título de campeão do mundo, tal como já tinha acontecido frente ao Portimonense, mas no caso contra o Portimonense foi o Otamendi. Desta vez o Enzo já pôde também ser aplaudido, e portanto o Enzo voltou também ao 11 titular da equipa encarnada. Como também seria de esperar, David Neres não começou a titular, começou no banco e jogou Frederic Auschwitz no seu lugar. O Benfica jogou com o equipamento tradicional também jogou com o equipamento tradicional, não era aí que eu queria chegar. Jogou então com a equipa que tem sido mais ou menos habitual e que cada vez fica mais difícil tirar Frederic Auschwitz do 11 titular da equipa encarnada, mas já vamos às individualidades. Primeiro, uma ideia geral, Nuno. Eu creio que talvez a ideia geral que fica deste jogo é que se num outro empate para o campeonato em Guimarães o treinador tinha dito que era a conquista de um ponto pela dificuldade que foi de jogar em Guimarães, na sequência que foi logo a seguir a um jogo, ou a 2 jogos, melhor dizendo, da Seleção Nacional Portuguesa e da paragem para as seleções. Desta vez o sentimento foi claramente de perda de 2 pontos, já que logo a seguir a este jogo o Porto ganhou e aproximou-se, e o Benfica já está outra vez com 5 pontos de vantagem em relação ao Porto. São 3 em relação são 4 em relação ao Braga, e há toda uma segunda volta para fazer, mas a ideia geral em relação a este jogo é que o Benfica perdeu 2 pontos. Boa noite. Sim, a ideia que fica é que se perderam 2 pontos. Aliás, nesta altura, em que me parece que Braga e Porto estão num ritmo, digamos que em velocidade de cruzeiro, todos os pontos que sejam deixados para trás, corremos o risco de ver os nossos adversários mais diretos aproximarem-se.
e creio que o jogo fica, ou esta perda de pontos fica marcada por um início de primeira parte, eu digo, muito fraco exibicionalmente do Benfica, um bocadinho na linha daquilo que já vinham sendo os últimos jogos, um Benfica sem velocidade, sem agressividade, com muitas perdas de bola a meio campo, muitos passos errados. Ia ver o Sporting nos primeiros, eu diria, 25 a 30 minutos, com uma circulação de bola muito mais fluida, muito mais rápida, e que o Benfica estava com alguma dificuldade em contrariar. Não que o Sporting tivesse causado grandes calafrios com essa circulação de bola, mas efetivamente o seu futebol praticado naqueles 20, 30 primeiros minutos tinha digamos, uma fluidez de jogo bastante mais direta do que e mais conseguida do que a do Benfica. Eu depois, digamos que no último terço da primeira parte, acabou um bocadinho por cima, mas eu penso que o início, digamos que do resultado menos positivo começa mesmo neste mau início de primeira parte, em que o Benfica hipotecou um bocadinho aquilo que seria depois o resultado final. A que é que tu achas que se deveu essa má entrada do Benfica, esses primeiros minutos? E curiosamente, quando o Benfica estava a começar a crescer, foi quando o Sporting chega, ou é quando o Sporting chega ao primeiro golo. Uns apontam que foi golo do Trincão, outros dizem que foi autogolo do Bá. Um ou outro, a bola entrou e a partir daí obrigou o Benfica a ter de acordar mais depressa do que. Porque se continuasse como estava, se calhar a coisa podia correr ainda pior. Mas foi, foi este adormecimento que custou 2 pontos, apesar de que o Benfica até foi. Aliás, se calhar, Nuno, não sei se concordas comigo ou não, os primeiros minutos os primeiros minutos de cada parte não foram particularmente famosos para a equipa do Benfica. Sim, dá uma sensação que a equipa entra meio adormecida, e nós já tínhamos falado aqui, penso que em alguns programas atrás, no facto de se perceber no futebol do Benfica um desaceleramento do ritmo de jogo. Não sei exatamente ao que é que se deve, mas a verdade é que o Benfica está mais lento a jogar, e com uma agravante, do meu ponto de vista, que neste momento é o facto de o Benfica encontrar apenas um ponto desequilibrador na equipa, que é Rafa. E eu acho que é carregar mais nos ombros de um só jogador. O Benfica deveria ter mais uma ou duas alternativas, enfim, como pontos de desequilíbrio no seu jogo, e o futebol acaba por ficar um bocadinho mastigado. Para além da lentidão, eu diria que também algum desacerto relativamente à qualidade de passe, muitos passos perdidos, principalmente na zona do meio campo, muito jogo inconsequente. Os primeiros 20, 30 minutos foram um bocadinho sofridos relativamente ao futebol do Benfica, devo dizê-lo. Um, que é a tal situação que referi há pouco, que é algo que já se vem a notar de alguns jogos para cá. Não sei se a paragem seguramente não foi benéfica para o Benfica. Bom, entretanto, houve aqui uma pequena paragem com o Nuno que de um momento para o outro deixei de ouvir.
Não sei se ele me ouve, mas o que é certo é que aqui a imagem parou completamente. Mas entretanto, enquanto eu vou ter que tentar resolver esta questão ehm, e continuar também nesta senda de tentarmos perceber o que é que aconteceu, o que é que aconteceu, ou o que é que está a acontecer com o Benfica. Ok. Já cá está de novo outra vez Conversamos de e novo. podes continuar. Não, referia-me apenas ao ponto de que acho que tem sido notório a quebra de ritmo do Benfica, e referia eu que a paragem para o Campeonato do Mundo não trouxe nada de positivo ao Benfica. Não sei se por cansaço de algumas peças, mas eu tendo a não ir por aí, porque já se notava esse abrandamento, mesmo nos jogos para a Taça da Liga, e por isso não quero estar aqui a dizer que foi dos jogadores que estiveram no Mundial e que regressaram, não me parece que seja por aí. É uma situação mais abrangente ao plantel todo do Benfica do que relativamente a dois ou três jogadores, no meu ponto de vista. E parece-me a mim também que se o Benfica está claramente afetado, claramente, ou parece estar cada vez mais afetado com essa paragem para o Campeonato do Mundo, o inverso está a acontecer com os clubes rivais mais Braga, que claramente aproveitaram a paragem para, quem sabe, refrescar as cabeças e temos visto os rivais mais diretos eh, e refiro-me ao Braga e ao Porto porque estão em segundo e em terceiro eh, respectivamente, e depois aparece o Sporting, que também é candidato ao título, apesar de estar com a diferença pontual que está, mas nunca se pode tirar o Sporting da equação. Neste momento não se pode tirar nenhum clube da equação, mas o Benfica tem, lá está, tem vindo a cair de rendimento e nota-se, no Ajuda-me, nota-se claramente que os jogadores do Benfica estão a entrar num período, pode ser apenas um mau período, vamos dizer assim, pode ser apenas uma má fase que o Benfica ainda não tinha experimentado esta temporada, desde agosto de 2022 até ao dia 14, 15 de novembro, que foi quando terminou, quando houve a paragem para o Campeonato do Mundo, desde o dia 2 de agosto, que foi quando o Benfica fez o primeiro jogo oficial frente ao Midtjylland de qualificação para o play-off da Liga dos Campeões, até ao último jogo da paragem frente ao Gil Vicente, que o Benfica ganhou por 3-1. O Benfica, ao longo desses jogos todos, tinha praticamente os jogos todos com vitórias, estava imbatível em todas as em todas as competições, com a eliminação do Caldas e com a eliminação do Estoril na Taça de Portugal. Tinha feito os jogos, ou fez os jogos que fez na Liga dos Campeões, empatando com Paris Saint-Germain e vencendo a Juventus casa e fora, empatando com o PSG casa e fora, ganhando ao Maccabi em casa e fora, foi ao Dragão e ganhou por 1-0, empatou com o Vitória em Guimarães, mas esse empate com o Vitória foi o único empate. Se quiserem contar como empate também o jogo com o Caldas, também se pode incluir aí, mas o Benfica depois ganhou nas grandes penalidades e passou e seguiu em frente. Mas mesmo nesse período em que o Benfica tem esses dois empates, um para o campeonato e outro para a taça, e na taça até segue em frente, durante todo esse período o Benfica não chegou a jogar mal nenhum jogo. Tinha uns jogos em que jogava menos bem e outros
em que arrebentava com a escala. E os jogos com a Juventus são particularmente perceptíveis disso mesmo. O jogo com o Porto, a jogar com mais um, também acabou por se conseguir ver isso, de alguma superioridade do Benfica, apesar de nesse jogo do Porto, o Porto até ter tentado equilibrar as contas, mesmo jogando com menos uma unidade, mas o Benfica reagia sempre muito bem e durante este período o Benfica, quando começou a perder, e começou a perder com Passos, com Vizela, com Juventus e com Paris Saint-Germain, o Benfica nestes, e com o Rio Ave também, o Benfica tinha conseguido, ou tinha sofrido e tinha conseguido reagir logo a seguir. E reagiu e ganhou. Apenas empatou com o Paris Saint-Germain quando esteve a perder, e empatou na Luz e em Paris. Agora no reinício do campeonato, o Benfica sofre 3-0 em Braga e não consegue reagir após nenhum dos golos que sofreu. Mas neste jogo, Nuno, curiosamente, o Benfica, sempre que sofreu primeiro, ou quando sofreu do Trincão, marcou uns minutos logo a seguir, sofreu de grande penalidade e voltou a reagir praticamente logo a seguir. Nota-se, se calhar aqui, que o Benfica não se acomodou. Aliás, eu acho que os jogadores do Benfica não se podem acomodar de maneira nenhuma, seja com que resultado for. E já demonstraram isso esta temporada. Gostaste de ver a reação do Benfica logo após ter sofrido? Obviamente, para ti e para os benfiquistas, o melhor era não ter sofrido gol nenhum e ter ganho, se calhar, por 2-0 ou por mais golos. Mas a reação que a equipa teve quando sofreu os golos fez-te acreditar em algo que poderia vir a acontecer? Após o 2-2, a segunda parte eu diria que o Benfica tomou conta do jogo, e durante esse período, na segunda parte, eu diria que sim, que acreditei que fosse possível dar a volta ao resultado. Mas as alterações que foram feitas à equipa após a saída de Rafa acabaram por não ter o impacto, se calhar, que desejado. A equipa, penso que depois nos últimos 15 minutos voltou novamente a perder um bocadinho o gás, tentou já mais, penso eu, com o coração, mas a história da segunda parte foi toda ela diferente daquela que tinha sido a primeira, e apesar do 1 para nós ser um resultado, ou perdão, do empate do 2-2 para nós ser um resultado negativo, em termos exibicionais, e apesar da primeira parte não ter sido de longe brilhante, principalmente, como digo, os primeiros 20 a 30 minutos, este nem terá sido dos piores jogos dos últimos, eu diria, 5, 6 jogos que fez. Este não terá sido dos piores a nível exibicional. Eu acho que no pico das más exibições, penso que está mesmo o jogo em Braga, em que o Braga foi claramente superior e o Benfica nunca mostrou argumentos de que pudesse eventualmente dar a volta ao resultado. Pelo menos do meu ponto de vista, foi essa a percepção com que fiquei. Este jogo do Sporting, não gostei do início da primeira parte. A segunda parte, apesar do gol de penalti muito cedo na primeira parte, ainda assim o Benfica comandou as operações na segunda parte e poderia ter dado a volta ao resultado.
antes de irmos às individualidades e olhar aqui quase para a para cada dupla de jogadores, ia para te pedir uma coisa e agora varreu-se. Varreu-se completamente. Por causa de uma coisa que tu estavas a dizer, mas eu entretanto já me lembro. Olhando para as individualidades, Vlaco Dimos, o que é que te pareceu? O que é que te pareceu o Vlaco Dimos? Seguro, intranquilo, podia ter feito Flaco mais. Dimos, Flaco Dimos não teve muito trabalho nesse jogo. O primeiro golo do Sporting é um golo quase em cima dele, quase em cima da linha de golo. Não haveria muito a fazer, sofre um segundo golo de grande penalidade. Enfim, não vejo que se possa atribuir grandes culpas no desfecho desses dois lances. Ah, Achei sim que Bach continua algo nervoso e muitas vezes pouco assertivo no tempo de entrada à bola, coisa que já tinha acontecido em Braga. Num desses lances até resultou, penso eu, que foi o terceiro gol do Braga. Quanto aos centrais, Otamendi teve mais, digamos, mais incisivo na partida, mais do que até António Silva, mas ainda assim tiveram relativamente bem. E Grimaldo também com uma exibição, eu diria que dentro daquilo que é normal vermos no Grimaldo. Agora de dupla em dupla, a dupla Florentino-Enzo, desta vez estiveram melhor que em Braga, que seguramente. Aliás, eu acho que toda a equipa esteve melhor nos jogos com o Portimonense, com o Varzim e agora com o Sporting, melhor do que estiver no jogo com o Braga. Aliás, fazer pior do que o jogo com o Braga acho que é um bocadinho difícil. Se formos olhar nestes últimos jogos, é capaz de ser difícil fazer pior do que aquilo que aconteceu em Braga, tendo em conta desde o jogo do Braga até este jogo com o Sporting. Estes 3 últimos jogos claramente não foram piores do que o jogo com o Braga. Dupla Florentino-Enzo, desta vez voltaram a estar um bocadinho mais aos seus níveis. Sim, a imagem da equipa durante o jogo todo, ou seja, foi um bocadinho em crescendo, não é? Um, os primeiros minutos de algum desacerto no meio campo e com alguma dificuldade em marcar e em reter o jogo do Sporting, que continuava a circular com alguma facilidade e a trocar a bola no meio campo. Depois foram, em termos exibicionais, foram subindo uns degraus até que na segunda metade já se apresentaram a um nível muito mais próximo daquilo que temos visto no campeonato, mais assertivos, e a conseguir pisar os terrenos de uma outra forma, e a não dar já tantas liberdades ao futebol do Sporting, e, se calhar, e aí nesse capítulo Enzo depois a tomar um bocadinho a dianteira e a chamar assim um bocadinho o comando das operações, até porque o jogo estava mais de feição para ele, ou seja, o Benfica com um pendor mais atacante e com ele a pedir mais bola e a comandar o meio campo. Estavas a falar no Enzo e eu estava a pensar nisto. O Benfica está claramente numa espécie de, não vou dizer Enzo-dependente, porque o Benfica já conseguiu fazer bons jogos sem o Enzo, mas quando o Enzo está bem, parece que toda a equipa responde e responde com assertividade e cresce com o Enzo. O próprio Florentino, jogando ao lado do Enzo, cresce, vai crescendo aos poucos também.
Não sei o que é que te pareceu. No final deste jogo, não te pareceu que toda a equipa reagiu em função se calhar não, mas que foi reagindo bem à medida que o Enzo foi tomando conta do jogo? Eu penso que acaba por ser um bocadinho normal. Na- e vou tentar explicar o porquê deste meu ponto de vista. O meio campo do Benfica, com os dois homens no centro, Florentino e Enzo, um, aquele a quem é pedido, digamos que o transporte de bola e a distribuição dessa mesma bola depois uns metros mais à frente é Enzo. Tem mais qualidade de passe, uh, enfim, tem uma outra visão sobre o jogo. Quando assim não é, ou quando ele não está, é pedido ao Florentino que tenha mais intervenções dentro desta área. E Florentino não tem a mesma qualidade de passe, nem a mesma visão de jogo. Logo, é normal que se percam mais bolas, ou que haja menos acerto na circulação da bola. Para mim, com uma agravante que é quando o Enzo não está, na minha opinião, quem deveria jogar lado a lado com Florentino seria Arsenas, e aquilo que tem acontecido é que geralmente quem joga é Chiquinho. Ou seja, se Arsenal dividisse o meio campo com Florentino na ausência de Enzo, cairia sobre o norueguês a responsabilidade, penso eu, do transporte de bola. Quando assim não acontece, Florentino cairá mais vezes ou recairá mais vezes sobre ele a condução da bola, e dar-se-á mais vezes, digamos, os momentos de desacerto nesse capítulo. Ainda que, e devo fazer este reparo aqui, eu se calhar naquele período menos bom do Benfica frente ao Sporting, se calhar de entre estas três unidades que acabamos agora aqui, ou que acabei de referir aqui, de Arsenal, Florentino e Enzo, eu fico na tentação de dizer que terá sido mesmo o norueguês aquele que se calhar teve mais perdas de bola, ou mais, digamos que mais lances em que entregou mal a bola durante esse período. Então, Depois, evidentemente, com o aumento do acerto da equipa do Benfica por arrasto, ele também acabou por melhorar esses índices. pegando precisamente no Auschwitz, a próxima dupla é Auschwitz e João Mário, que, segundo a estatística da Goalpoint, que de resto é o site que por norma nós mais vezes usamos no programa para vermos pontuações, apesar de que tu não estás a ver, mas eu tenho aqui ao pé de mim, o João Mário para a Goalpoint até foi o mais bem pontuado com 7.3. Nem foi o Gonçalo Ramos que marcou 2 golos. Foi mesmo o João Mário que teve 7.3, o Auschwitz teve 5.2. Nas pontas, claramente que o João Mário, eu quase que me sentaria tentado a dizer que o João Mário não sabe jogar mal, mas toda a equipa jogou mal contra o Braga. João Mário e Auschwitz. O João Mário claramente melhor neste jogo frente ao Sporting do que o norueguês. Eu continuo a dizer, é normal, porque eu tenho alguma dificuldade em ler ou em perceber a colocação de Arsenal no lado direito, ou numa ala, ou enfim, como lhe queiram chamar. Quando me parece ser um jogador mais do centro do terreno. Por isso, não é com muita admiração que vejo
os outros jogadores tenham índices mais elevados do que eles relativamente àquilo que é a sua prestação. Continuo a achar que rende mais o norueguês no meio campo, seja mesmo no centro ou na zona mais próxima, digamos, como 8 ou como 6, enfim, como lhe queiram chamar a posição, do que eventualmente descaído para uma das alas, que eu acho que aí o João Mário leva vantagem em termos exibicionais. E agora a última dupla que falta, que é Gonçalo Ramos e Rafa, ainda entraram o David Neres e o Chiquinho. O Chiquinho entrou, acabou por não se notar muito porque já entrou durante o prolongamento não, durante a compensação, assim é que é. O David Neres, o tempo que esteve em jogo, pouco ou nada se viu, muito por força de não ter os índices que se esperariam e, e com as lesões que vai tendo, a coisa tende a piorar, ou digo eu que tende a piorar, infelizmente, porque o David Neres é um jogador que, como já provou esta temporada, pode ser um abre-latas, e isso aconteceu frente ao Vizela, por exemplo, e contra o Passos de Ferreira. O Benfica esteve a perder e o Benfica empatou por David Neres contra o Passos de Ferreira e empatou com David Neres naquele remate em banana que marca ao Vizela, e o Benfica ganha por 2-1 já na compensação, no último segundo da compensação de grande penalidade, com o gol do João Mário. Gonçalo Ramos e Rafa. O Rafa viu amarelo, o Otamendi também viu amarelo, e o Otamendi não vai jogar frente ao Santa Clara no sábado às nossas 6 da tarde, 5 da tarde em São Miguel, nos Açores. Gonçalo Ramos e Rafa. O Rafa está no cruzamento para o primeiro gol do Gonçalo Ramos, e o Gonçalo Ramos está nos 2 golos do Benfica, o Gonçalo Ramos foi, diria que se calhar a par de João Mário, foi a figura de proa no Benfica ao fazer 2 golos e a mostrar ia mostrar se calhar cada vez mais a sua veia goleadora que tanto se pensaria que ele teria, e se calhar até tem mesmo. O rapaz se calhar até tem jeito para marcar golos. Enfim, vai com, penso eu que é 17 golos esta época, e ainda, como se costuma dizer, ainda a posição vai no adro, vai Só em 11 meio da são no época. campeonato. Como? Só 11 são no campeonato. Sim, sim, 11 no campeonato. Eu não tenho a certeza se são 14, são 17. Eu penso que vi 17, mas posso ter visto mal. Não, não, Já te confirmo. não quero estar aqui a afirmar. Deu uma sensação que seriam 17. Ainda que sejam 14, 14 em meia época, 14 gols em meia época, não é um mau pecúlio. Acabar, isto em termos, extrapolar resultados, acabar uma época com 28 gols, penso que seria para qualquer avançado um número bastante agradável. Enfim, vai demonstrando toda a sua utilidade, já o demonstrou em todas as provas em que o Benfica esteve inserido, competições europeias, campeonato nacional, a jogar pela seleção, enfim, conseguiu demonstrar que consegue marcar gols em todos os palcos. Acho que para quem ainda vai tendo dúvidas do valor do Gonçalo, ele vai respondendo semana a semana relativamente a essa situação. Pena é que não haja oportunidade para outros mostrarem exatamente essas mesmas qualidades. E relativamente àquilo que dizias de Neres, enfim, Rafa levou novamente um amarelo. Como diria alguém aí num meme do Facebook, o Rafa tem praticamente tantos amarelos como toda a defesa do Futebol Clube do Porto. Tal, tal é, tal é a quantidade de antijogo e de pancada que Rafa dá nos adversários. Enfim, é mais uma nota em termos anedóticos da Liga.
mas tal e qual como referi logo no início da nossa conversa, acho muito peso em cima das costas de Rafa, esperar que seja ele o único elemento desequilibrador da equipa do Benfica. Faça um Neres que aparece muito esporadicamente e é um Draxler que não aparece nunca. Digo isto com pena, porque enquanto benfiquista, tomara eu que todos os jogadores que estivessem no plantel contribuíssem da mesma forma para os resultados, mas a verdade é que as semanas vão passando e, enfim, as contas vão-se fazendo relativamente à rentabilidade que os jogadores apresentam. E como comecei a nossa conversa, acho demasiado esperar demasiado de Rafa. Não que ele não tenha a qualidade, mas é impossível fazer uma época à espera que Rafa desequilibre nos jogos todos. Enfim, esperava-se outra resposta do plantel do Benfica. Também acho que fica um bocadinho essa ideia. O Abel Candeng diz que está a ouvir a partir de Angola, portanto, um grande abraço para Angola. Do Ambo, e quando se fala em Wambo, lembra-me sempre daquela música do Paulo Carvalho, não é? Dos meninos à volta da fogueira. Um abraço para Angola, para o Wambo, para onde quer que nos estejam a ouvir agora e quem nos vá a ouvir depois no canal do YouTube. O programa fica disponível, se não for logo a seguir, fica disponível no canal do YouTube da rádio, portanto, se me quiserem voltar a ouvir e se me quiserem voltar a ouvir-nos podem lá ir e partilhem com fartura. Partilhem com fartura e venham visitar-nos sempre que quiserem. Estamos cá todas as quartas-feiras para falar sobre o Sport Lisboa e Benfica. Mas estavas tu a dizer em relação ao Gonçalo Ramos. O Gonçalo tem 17 golos marcados, certo? Está tudo correto. 11, como eu tinha dito, são no Campeonato Português, na Liga Portuguesa. Tem um na Taça da Liga. Portanto, o tal golo marcado ao Moreirense. Marcou 4 na qualificação para a Liga dos Campeões. Portanto, entre os 2 jogos da terceira pré-eliminatória e os 2 jogos do play-off, só contra o Midtjylland, o Gonçalo Ramos marcou logo 3. Portanto, só nesse primeiro jogo no Estádio da Luz, o Gonçalo Ramos marcou 3. Ainda marcou mais um na qualificação e na Liga dos Campeões, propriamente dita, na fase de grupos da Liga dos Campeões, tem um golo marcado e foi contra o Maccabi Haifa em Haifa, o primeiro golo do Benfica, da vitória do Benfica em Haifa, que o Benfica ganhou por 6-1 e permitiu-lhe estar e ser primeiro classificado do grupo, onde estava também o Paris Saint-Germain e a Juventus. Para terminar este jogo aos comentários em relação a este jogo do Benfica, é inevitável. Tu e o Pedro sabem perfeitamente que eu gosto pouco de falar de arbitragem nestes programas e por norma não falamos de arbitragem, mas este jogo acabou por ficar marcado por alguns casos, uns já muito discutidos pelas televisões e etc. Muito geral, o que é que achaste da arbitragem de Artur Soares Dias neste derby que opôs Benfica e Sporting no Estádio da Luz e que acabou empatado 2-2? Enfim, vou apenas fazer dois reparos. Acho que em termos disciplinares a coisa não ficou muito equilibrada. Não vou estar a fazer muito mais comentários do que estes. Enfim, são temas já muito debatidos. Há um jogador que tem 7, 8 faltas durante o jogo que dariam para ficar
se calhar com 5 amarelos neste jogo. Mas enfim, tal e qual como o próprio jogo é um clássico e estes lances também já o são. Enfim, a escolha do árbitro e do VAR também não merece qualquer comentário. Penso da minha parte, penso do resto dos benfiquistas também não, porque não vale a pena comentar situações óbvias. Relativamente ao lance da grande penalidade, não tenho uma opinião formada sobre o lance. Admito qualquer tipo de interpretação. Da ou das? Uh, sim, admito qualquer interpretação do lance. Registro, e como já foi também comentado, e novamente com alguns memes relativamente ao mesmo árbitro e em situação semelhante num outro jogo, a decisão foi exatamente contrária. Enfim, não sei, não me vou alargar mais em comentários do que isto. O mesmo árbitro, situações idênticas, decisões diferentes. Eu também vou Enfim. quase abster de dar comentários em relação à arbitragem do derby. Só digo isto: por alguma razão, não houve árbitros portugueses no Campeonato do Mundo de Futebol no Qatar e também já não houve, ou houve poucos, ou quase nenhum, no Campeonato da Europa realizado no ano de 2021, referente ao Campeonato da Europa 2020, que não se realizou em 2020 por causa da pandemia, etc, 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 etc e tal e coisa. Passando à frente e não dizendo mais nada em relação a isto, e atenção, eu não estou a dizer se o Artur Soares Dias apitou bem ou mal, se diz isto, ou se diz isto, ou se diz aquilo, só estou a dizer que, por alguma razão, e quem diz que a arbitragem está a ser má, ou foi boa, não sou o que estou a dizer, já houve muita gente a dizê-lo, só disse isto, por alguma razão Portugal não teve árbitros no último campeonato do mundo. Se calhar teriam feito, ou poderiam ter feito melhores exibições do que alguns que estiveram a apitar no campeonato do mundo. Nomeadamente os Qataris, porque só houve um árbitro Qatari a apitar 2 jogos. Ou um jogo, acho que foram 2. Um na fase de grupos e outro no terceiro e quarto lugares. Entre a Croácia e o Canadá. Entre a Croácia e o Canadá, peço desculpa. Entre a Croácia e o Canadá, não. Entre a Croácia e Marrocos. No terceiro e quarto lugar. Poderia ter sido um português. Podia. Mas não estava lá nenhum. Passando à frente. ehm, para, como se costuma dizer, para bom entendedor, meia palavra basta. Passando à frente, e ainda à rubrica que nós tanto gostamos de fazer e eu gosto tanto de fazer também, vamos então à rubrica do costume, pau de dois bicos. Vou dar 2 11, um da época 91-92 e outro mais recente, 2022-2023. Coincidentemente, 2 jogos da Liga dos Campeões, que em 91-92 ainda não se chamava Liga dos Campeões, ainda era Taça dos Clubes Campeões Europeus, só passou a ser Liga dos Campeões em 92-93, se não estou agora em erro. Portanto, 91-92 e 2022-2023, ambos os jogos foram fora. Queres adivinhar qual é que é o jogo de 91-92? É mítico. Só vou dizer que é mítico. Arsenal-Benfica. Exatamente. E o jogo fora de 22-23 foi fora e foi já na fase de grupos. 22-23 Sim, foi já esta temporada. esta temporada. Uh, Juventus-Benfica. Correto. Vamos a isso. Neno ou Odisseias? Neno. Vasily Kulkov ou Bá?
Kulkov, mas a exposição não me parece que seja a mesma, mas sim, Mas o vai, Kulkov, Kulkov. não, o Kulkov por norma era médio defensivo ou defesa central, mas neste jogo ele jogou a lateral direito. E o Kulkov estava a lateral direito porque o António Veloso estava à lateral esquerda. Hum. E eu fui confirmar isto. Eu fui reconfirmar isto. Eh, o Paulo E, e, Madeira mar- e o Rui Bento e mar- jogaram em posições trocadas. Ou seja, o Paulo Madeira jogou pela esquerda e o Rui Bento jogou pela direita. Portanto, e como eu estou a ir da direita para a esquerda, Rui Bento ou António Silva. António Silva, Paulo Madeira ou Otamendi. também António Veloso ou Grimaldo. do lado esquerdo, Grimaldo. Agora é que a porca começa a torcer o rabo. Uhum. Jonas Stern ou Florentino Luís. Jonas Terno Rui Costa ou Enzo. e Costa. Sem discussão. Vítor Paneira ou David Neres. Vítor Paneira. Schwarz ou João Mário. Hum. João Mário. Este também não tem discussão. Isaías ou Rafa. Epá. Não tem discussão. Ah, não tem? Surpreendeste-me agora. Rafa. Eu pelo pé canhão pensei que ias escolher o Isaías, mas não está mal escolhido. Não está mal escolhido. Por acaso pensei mesmo. Porquê o Rafa? Já agora? Porque enfim, depende daquilo que tu. Eu na minha equipa teria sempre jogadores como o Rafa. Não sei se teria sempre jogadores como o Isaías, mas eu percebo quem escolhe Isaías. Atenção, eu acredito que o Isaías tinha lugar nesta equipa. Né? Sim, Nesta sim. hoje neste plantel do Benfica. Teria lugar neste plantel do Benfica, seguramente. E o Isaías fica marcado neste jogo porque marca dois golos e dois grandes golos, ambos fora da grande área. E dois Isaías era jogador de grandes golos. eu sei. Não o vi jogar, mas sei. Não o vi jogar, mas já vi Jogador de como diria o outro, já vi vídeos no grandes YouTube. golos. Já fiz o meu scouting. Um, Juran ou Gonçalo Ramos? Eu acho que o Gonçalo Ramos tem capacidade para ser mais finalizador do que o Yuran. Eu vou dizer Gonçalo Ramos. São jogadores completamente diferentes. E agora treinadores também muito diferentes. Tony ou Roger Schmidt? Epá, eu, eu aí passo sempre. É Tony. É velha guarda. É Tony. É É velha guarda. Tony. É Tony. E o Roger É Schmidt Tony. podia ser suplente. Ai, opa. Podia, podia ser adjunto. O Tony chegou a ser treinador e passou adjunto. Logo na época seguinte. Sim, 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 sim. Portanto, não Sim, deixa. mas para mim, e eu acho que para muita gente da minha geração, ah, epá, o Tony encarna aqueles personagens do Benfica. Pá, espero que não a comparação, não é? Mas de qualquer das maneiras, hum, para a minha geração, ou para muitos da minha geração, o Tony é o Benfica, ok? Tal e qual como se pensava no Eusébio e no Simões, e pá, para a minha geração, é aquele homem que esteve ligado ao Benfica durante, sei lá, 30 anos ou mais, e depois de sair do clube, Há pessoas que marcam. continua a ser uma referência de benfiquismo. Por isso, a escolha seria sempre Tony. E ele
E ele que já disse isto tanta vez, ele não nasceu do Benfica, porque o pai era do Belenenses, era até ferrenho do Belenenses, e como ele, salvo seja, como o Mister Tony costuma dizer, ele entregou-se à causa, e é, e é o que é hoje. Na época 91, eu disse 92, 93, 91, 92, 91, 92, exatamente, Certo. 91, 92. Eu disse 92, 93, não é 92, 93, 91, 92. E 91, 90, hã? Tony, eu agora estou baralhado. Confesso, agora estou mesmo baralhado. Então o jogo com o Arsenal foi 91, 92. Exatamente. Portanto, o treinador não era o Tony, era o Eriksen. A distância já não consigo perceber, ou já não consigo identificar quem é que seria o treinador na altura. Era o Eriksen. Não, eu estou a ver. Eu estou a ver, era o Eriksen. Confirma-se. Eu é que escrevi Tony, não sei porquê. Aliás, eu sei porquê, porque o Tony fazia parte da equipa técnica, obviamente. Mas escrevi Tony, já foi à pressa. Hum, queres ter. Mas entre Eriksen e Roger Schmidt, Eriksen. Lá está, há pessoas que marcam. E o Roger Schmidt ainda está a fazer o seu caminho. Vamos dar tempo a Roger Schmidt Exatamente. também para o fazer. E queres tentar dizer aí dois ou três jogadores do Arsenal que jogaram contra o Benfica? Posso dizer o guarda-redes, que seria o Seaman. Certo? Posso dizer, penso que o defesa direito Dixon, Sim, Tony Adams, certo. Mítico Tony uh, Adams? Ian Wright, não estou Não, em erro. não, Wright não, não, não jogou, não. não. Não estava. Não sei se na altura o Campbell ainda pertencia ao Arsenal. Kevin Campbell? Sim. Hum. Uh, a ver se me lembrava de mais nomes. Uh, não, assim, agora de repente da equipa do Arsenal não me lembro de mais nenhum jogador. Então eu vou dizer. Baliza David Seaman, Lee Dixon, Tony Adams, Nigel Winterburn, Colin Pates, que marcou o golo aos 19 minutos, David Rocastle, o sueco Anders Limpar, Paul Davis, Kevin Campbell, Paul Merson e Alan Smith. Não, Paul Merson. Sim. Ainda entraram o Steve Bold e o Perry Groves. No Benfica entraram o José Carlos e o César Brito. Ficaram sentados no banco o Silvino, o Pedro Valido e o Pacheco. Numa noite mítica em Highbury, que para quem não sabe, Highbury Park hoje em dia já não é um estádio, é sim um condomínio com vários apartamentos. Portanto, atenção, eu acho muito bem e é da maneira que a estrutura continua a mesma. O que não deixa de ser curioso. A estrutura por fora do estádio continua a mesma. Continua tudo igual. Está. Obviamente que agora levou remodelações, agora são apartamentos, quase apartamentos de luxo. Onde era o relevado, agora é um pátio. Portanto, dá para tudo. Ao menos sabemos que o estádio foi reutilizado, ou foi bem reutilizado e, e neste momento vivem pessoas no estádio no local onde era um estádio, de resto um estádio mítico, o último estádio onde, e fica aqui a última curiosidade, onde pela última vez o Arsenal foi campeão inglês na época 2003,
2004, com a Campeão equipa invicto. com invicto, completamente, era aí que eu queria chegar, completamente invicto, não perdeu um único jogo e o treinador era Arsène Wenger, que, que hoje em dia faz parte da FIFA. Depois deste momento, só dar aqui mais uma indicação de, da equipa ou dos jogadores mais usados por Eriksen neste ano de 91, 92. Neno, Veloso à direita. Aliás, isto não fica muito bem assim, mas pronto. Os 11 jogadores mais usados por Eriksen neste ano: Neno, Veloso, José Carlos, Paulo Madeira e William, Rui Bento, Vítor Paneira e Jonas Stern, Pacheco, Sergei Juran e Isaías. Dava uma bela equipa para jogar hoje em dia. Dava. Ainda se conseguia fazer um 11 bastante competitivo. Na equipa técnica estava o professor Jorge Castelo, Tony, estava o Sr. Shell como coordenador técnico, que hoje em dia já não está, que hoje em dia já não, hoje em dia o Sr. Shell já não faz parte da equipa técnica e treinador de guarda-redes, o Eusébio era treinador de guarda-redes. Bem, se era, Se calhar se foi era uma de ajudava muitas sempre. tarefas. E o médico, um dos médicos, e sempre muito falado, era o Dr. Bernardo Vasconcelos, e o presidente era João dos Santos. E o Benfica foi caminhando, foi andando até ao dia de hoje. E já estamos quase a terminar o programa desta noite de quarta-feira. O Benfica vai se deslocar até aos Açores, até à ilha de São Miguel. E Nuno, depois da ressaca do empate no Estádio da Luz, mas com o Benfica com vislumbres de querer fazer mudanças dentro do próprio jogo frente ao Sporting, agora a única coisa que se pode pedir por parte dos benfiquistas ao, ao Benfica é que termine a primeira volta da melhor maneira. A forma de gerir o jogo, a forma de até gerir o plantel e de poder dar oportunidades àqueles que têm tido menos minutos, e não acabamos por não falar nisso, mas a comunicação social já avança que Henrique Araújo estará de saída por empréstimo ao Watford. Um, para mim e sabes o que é que eu acho do jogador, é lamentável que o jogador tenha tido tão poucos minutos, um, assim como outros jogadores que eu acho que deveriam ter sido, enfim, deveria ter sido resguardado a posição do Benfica ou deles mesmo junto do plantel, e neste caso refiro-me a Tiago Gouveia. Também sabes a minha opinião sobre o jogador, numa altura em que começamos a perceber que o plantel, enfim, revela algumas lacunas, em alguns momentos parece estar um pouco curto de opções. Esperemos que sejam 6 meses proveitosos para o Henrique Araújo e para ele voltar enfim, com outro ânimo e com outros skills. E ao Tiago Gouveia, epá, que mantenha o nível exibicional para que para o ano possamos contar com ele nas nossas fileiras. Um, mas enfim, e esperar para ver o que é que os reforços escandinavos trazem de novo à equipa. Por falar em reforços escandinavos, e terminamos com isso, a chegada do menino Andreas Sheldrup, que parece, ao que tudo indica,
E as primeiras imagens, não, as primeiras palavras do menino, ele quer crescer e disse que escolheu o Benfica não para dar um salto, mas porque sentiu que seria melhor estar no Benfica ou ou entrar no Benfica agora do que, por exemplo, ser comprado pelo Liverpool e só jogar daqui por 3 ou 4 temporadas na equipa principal do Liverpool quando já, quando já fosse, quando já tivesse um bocadinho mais maturado, vamos dizer assim. O que é que te pareceu as declarações dele e quanto à sua chegada? Não ouvi as declarações, mas vão nesse sentido, enfim, não deixam de demonstrar alguma inteligência por parte do jogador, e digo isto não por ter escolhido o Benfica, atenção, não estou aqui a Não só, mas querer, também. não estou aqui, não estou- enfim, eu enquanto benfiquista acho sempre que é a escolha mais inteligente e mais acertada, como é óbvio, mas neste caso aquilo a que me refiro é a inteligência no sentido de perceber que um, ao assinar neste momento e quando digo por um Liverpool, como poderia dizer por um Bayern de Munique ou um Real Madrid, enfim, uma dessas equipas, com 18 anos, das duas uma, ou é o novo Messi que está para chegar, ou então as suas possibilidades de jogar serão diminutas. E numa fase em que o jogador tem é que desenvolver todo o seu potencial e tem que ter o máximo de minutos possíveis para o fazer. Se essas oportunidades não aparecem, podem condicionar durante aquele primeiro ano ou primeiros anos e hipotecar eventualmente o desenvolvimento futuro. Se faz a escolha na tentativa de perceber que será mais fácil para ele ter minutos e ter o jogo no Benfica do que num Liverpool que muito provavelmente não teria e seria emprestado para outra equipa, eventualmente então, por isso eu digo que terá sido a escolha mais racional, mas de qualquer das maneiras, enfim, no Liverpool, porque foi o clube que se falou na altura, enfim, também revela um bocadinho da ambição e que passa muito pelo desenvolvimento desportivo, porque se os seus objetivos fossem outros, que não os desportivos, então a escolha teria sido fácil, é onde está o dinheiro, é onde se tem que passar com a caneta para assinar. Exatamente. Ele disse, e agora estava aqui à procura das. Confesso, estava aqui, enquanto estavas a falar, estava aqui à procura das declarações dele que ele deu à BTV e ele falou com uma clareza típica nórdica, vamos dizer assim. Típico de pensamento de jogador nórdico que chegou e não sei se houve alguém da comunicação do Benfica, por parte da comunicação do Benfica que lhe falou sobre esse aspecto ou não, mas o Sheldrup nas primeiras declarações que tem é para falar de Eusébio e dizer que não podia recusar um clube que tinha ou que teve Eusébio como jogador. Ah, enfim, Pode querer dizer muita coisa como pode não querer dizer nada. pelo menos há uma coisa que fica, mesmo que não tenha sido sentido de coração, revela que pelo menos teve o cuidado em estudar antes de vir para cá, para poder saber o que é que haveria de dizer quando lhe perguntassem. Enfim, um bocadinho na brincadeira, mas enfim, pelo menos teve há esse cuidado de perceber um bocadinho daquilo que é a história do Benfica, e, enfim, tendo algum interesse por futebol, também não seria muito difícil de fazer a ligação entre o Benfica e Eusébio. Um, são apenas situações circunstanciais, não há que dar grande valor, há é que perceber agora daqui para a frente
qual é que será o rendimento esportivo que os atletas vão apresentar e que contributo é que eles podem oferecer ao Benfica, e o que é que Roger Schmidt vai tirar de mais-valia com a inclusão destes dois elementos no plantel. Muito bem, para a semana vai haver mais 45 minutos à Benfica. Vamos falar sobre o jogo frente ao Santa Clara e vamos antever um jogo com o Passos Ferreira que estava para acontecer apenas em fevereiro, mas que vai acontecer já no dia 26 de janeiro, porque por uma razão muito simples, porque o jogo do Benfica com o Passos estava para acontecer, creio que 3 dias antes da visita do Benfica à Bélgica para defrontar o Bruges, o Clube Bruges, para a primeira mão da Liga dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e em Conselho de Liga, vamos dizer assim, ficou com o voto contra do Passos Ferreira, mas com os restantes votos a favor dos outros clubes, ficou decidido quase que por unanimidade que o jogo entre o Benfica e o Passos Ferreira seria remarcado para a próxima semana. Portanto, o Benfica vai ter aqui um jogo, vai ter uma jornada a mais, vai passar, ou vai fazer, vai ter uma jornada a mais até se jogar esta jornada em que o Benfica joga e portanto, jornada antecipada para a semana à Benfica Passos de Ferreira Benfica Passos Ferreira, Benfica Passos Ferreira a contar para o Campeonato Português no tal jogo que fica a marcar esse reagendamento. Portanto, para a semana, Benfica Passos Ferreira a contar para o Campeonato Português, e depois disso teremos também o jogo no fim de semana contra o Arouca, que não será no fim de semana, creio que está marcado para segunda-feira, à módica hora de 9h15 da noite, em Arouca. Belíssima hora, para quem vai apanhar um frio de rachar, está extraordinário. Muito bem marcado. Muito bem marcado. Extraordinário. É as instâncias do futebol em Portugal a trabalharem lindamente. E com isto termina-se o programa desta quarta-feira. Fiquem bem, para a semana vai haver mais 45 minutos à Benfica. Amanhã há outros 45 minutos para se discutir sobre o Sporting, que amanhã há 45 minutos ao Sporting, portanto já sabem, às quartas-feiras só se fala de Sport Lisboa e Benfica.